aqui nessa mesa, só uns pontos aqui, eu juro que não vou ser maçante, tá? Quem quiser colocar uma coisa, perguntar, sei lá, umas questões sobre Zeto que a gente acha importante. Em primeiro lugar, Zeto é uma figura que se expandiu mais do ponto de vista de público, de alcance. Zeto se expandiu mais depois que já tinha partido. Muita gente que foi procurar Zeto depois que conheceu ficou triste porque Zeto tinha morrido. Zeto morreu só com 46 anos, em 2002. Depois de gravar o Curvas, o disco que é marcante, que é a grande coisa da obra dele. O Curvas é de 2001, ele morreu em 2002, então ele nem teve tempo de trabalhar esse disco, de andar com ele. Mas é através do Curvas que grande parte das pessoas conhecem Zeto. E quando vão buscar, encontram memória, né? Encontram Zeto já noutra história, noutra dimensão. E aí muita gente pensa que é do Pajeú, muita gente confunde, tem gente que chama Zeto do Pajeú, né? Ele até dizia, inventa outra, pai, do Pajeú é Louro, Louro já é do Pajeú, então vão pensar que eu estou querendo embarcar no sogro aí. Mas assim, é importante alguns pontos só, para a gente entender esse encontro de Zeto com o Pajeú. Zeto nasceu em Canhotinho, no agreste de Pernambuco, ali pertinho de Garanhuns, terra de muita arte, muita poesia, né, também, uma terra de muita coisa bonita. Canhotinho, uma terra bonita fisicamente. Zeto nasceu lá, com pouca idade foi para Caruaru, de Caruaru veio para Recife. Então Zeto era um cara extremamente urbano, muito urbano, um cara da cidade, né, dos bares, da noite. E aí, como é que Zeto chega no Pajeú? Primeiro tem um pré-encontro ali pela 7 de setembro, pela Boemia do Recife. Zeto conhece Ézio Rafael e conhece Branco Patriota, entre outras pessoas. Ézio Rafael de Sertânia, um dos grandes estudiosos e próximos aí da coisa da cantoria, e Branco Patriota Raimundo, irmão de Bia, filho de Louro. Zeto conhece eles aqui no Recife e vira amigo ali, amigo da Boemia. Ézio era mesmo vizinho, lá na Vila Cardeal, lá na Avenida Recife. E a partir daí Zeto conhece o Pajeú, a poesia, né? Coisa do Pajeú, da cantoria, e ele vai conhecendo aquilo porque tinha uma arte, uma coisa muito ligada ao ambiente do Recife, ao ambiente urbano. E aí Zeto conhece por cima essa coisa da cantoria. Muito bem. Um dia, Frutuoso, que é um caba de Ouro Velho, na Paraíba, vizinho a São José cercado pela Paraíba, Frutuoso chamou uma turma para ir para Ouro Velho, para casa dele, uma farra lá. E Zeto foi nessa turma. E nessa turma Zeto aproximou-se, conheceu mais gente e tal, mas ainda em Ouro Velho, Paraíba, não era Pajeú. Foi para Ouro Velho e voltou sem conhecer São José. Um tempo depois, que eu não sei precisar quanto, Zeto foi para um encontro do Partido Comunista, esses comunistas lá de casa. Zeto foi para um encontro do Partido Comunista em São Paulo. 2 de abril de 86. Pronto, Dona Bia precisou ali. 2 de abril de 86. Zeto foi para esse congresso do partido e Bia foi também para o mesmo congresso. E no ônibus, Zeto nem ia no mesmo ônibus, ia no outro. Mas na hora de sair, assim, aí disseram, alguém pode ir no outro? Porque não sei o que. Fizeram uma troca e Zeto veio porque Bia estava. Quando tem que ser, né? Aí Zeto entrou com violão. Tem um detalhe, quando eles foram chegando no mesmo canto, um na calçada, outro no outro, aí Carmita, comadre de Bia, madrinha de Greg, disse, já tem quem toque, Beatriz, porque Zeto vinha com a viola. Já tem quem toque. Quando entraram no ônibus, caminhando para lá e tal, alguém canta, alguém toca, vamos fazer uma farra daqui para São Paulo, tem que começar a tomar cachaça para aguentar esse caminho e tal. Ah, tem um aqui que canta e tal, e foi se juntando a farra. E aí, Zeto pegou a viola e Bia foi pro meio do ônibus e cantou. Foi Fascinação, não foi, minha mãe? Acho que ela tá lá para dentro, mas foi Fascinação que Bia cantou. Terminou de cantar, Zeto já passado. Não foi Fascinação? De volta pro aconchego e Fascinação. Quando ela cantou, aí Zeto olhou, passado já, e disse, eu vi que você é de São José do Egito, conhece Louro? Aí Bia disse, conheço. Pronto, disse só isso, foi-se embora lá para trás do ônibus. No segundo ou terceiro dia do congresso, chega Zeto e disse,
gostei de você porque eu soube ali que você é filha de Louro. E você não me disse que era filha de Louro. Ela disse, você só perguntou se eu conhecia. E eu disse que conhecia. E começaram a conversar e falar em Greg, que Bia tinha Greg com 2 anos. Falaram em Greg, e Zé saiu um tempo e depois já voltou com um acróstico para Greg. Gregório, né? As iniciais de cada linha formando o nome Gregório, e ele tinha feito um poema, um acróstico, e deu a Bia. Aí Bia pensou, esse rapaz está rodeando demais, não faz nada. Aí disse, deixa eu agradecer, aí deu um beijo. Grande. Mãe sempre foi mais valente do que pai muito. Aí Bia disse, deixa eu lhe agradecer. Agradeceu com um beijo grande. Depois disso eles não me contaram muito, tem coisa que a filha, a pessoa não conta. Então, gente, eles se encontraram em São Paulo, nessa energia da arte, da poesia, da música, num ônibus, num sonho de um mundo melhor, mais justo. E 10 dias depois eles estavam morando sob o mesmo teto. Zeto foi-se embora para São José do Egito. A partir daí que é o encontro realmente, né? Depois daquele pré-encontro, ao encontro através de Bia. E aí eu vou falar algumas coisas aqui que são completamente interpretação minhas, tá? É somente o que eu acho, como filho dos dois e alguém que acompanhei o processo. É só o que eu acho, alguém pode achar completamente diferente, inclusive Bia. Mas é só o que eu acho. Eu acho o que eu quiser, né? Então, assim, esse encontro no Pajeú, ele tem, de Zeto com o Pajeú, eu acredito que ele tem alguns prismas. Primeiro tem um muito caro a Zeto, muito pessoal. Zeto tinha perdido o pai em 79, muito novo, e chegou em São José em 86, e ele ainda não tinha botado alguém nesse lugar. Às vezes a gente bota, né? Quando perde o pai, eu mesmo quando perdi ele, coloquei algumas figuras nesse lugar de referência, de busca, de pergunta, quando se perde um pai. E ele ainda não tinha botado ninguém nesse lugar não. E quando ele chega em São José, ele não só conhece, ele vai morar na casa de Lorival Batista, que era um pai absurdamente pai. E ele vai morar, e eu tenho para mim que Zeto preenche esse lugar com Louro e com Jó patriota. Só que Jó, tio, amigo, irmão, né? Tio de Bia e tal, mas não morava, né? Morava na casa dele. Zeto morou realmente com Louro. E eu acho que nesse momento Zeto escolhe essa figura. Tanto que Louro e Jó morrem em 92, Zeto morre 10 anos depois, 2002, e eu acho que ele foi morrendo, né? Foi perdendo. E uma perda grande foi a perda de Louro e Jó, que ele conviveu de 86 a 92. Então eu acho que há essa dimensão para ele, pessoal, acho que houve, bem profunda. Há a dimensão, claro, afetiva e do amor, que ele encontrou, não só o amor da vida dele, mas a grande parceira de palco, de ofício, de vida. Fez 2 meninos mais ela, criou o que ela já tinha feito. E a gente virou essa história, essa família e tal. Hoje, os 3 irmãos, que eu estou fazendo esse parêntese sempre de Greg, porque eu estou dando informação, que eu tenho que precisar a informação. Mas lá em casa é um parêntese que não se lembra. Não é por nada não, o Greg tem o pai dele, outro grande poeta, Lamartine Passo, do convívio, de tudo. Mas Zeto não deixou brecha para esse parêntese não. Quando a gente encontrava, aliás, quando o povo encontrava Zeto, né, antes de mim e de Miguel, só encontrava com Greg na Cacunda. No disco dele ele não diz nem meu nome nem o de Miguel. Mas quando ele vai solar Eleanor Rigby, dos Beatles, ele diz Grom. Para quem não sabe, Grom é o apelido que ele chamava com Greg. Então há esse amor também. Ele estava sem pai e Greg também estava sem pai. Porque a proximidade é de hoje, mas na época não existia não. Então ele encontrou o pai dele e Greg encontrou o pai dele. E isso se aprofundou na alma tanto de um quanto de outro. O amor era recíproco e diametralmente contribuinte. Ia e voltava e ninguém sabia onde era a porta de entrada nem de saída. Então existe essa dimensão muito forte. A dimensão de Bia, que não precisa comentar, né? Desde que se encontraram nunca mais deixaram de ser Zeto de Bia e Bia de Zeto. Teve um tempo que ela ficou separada, Bia de Zeto, ela dizia, homem, muda essa
Tudo esse carimbo, vai, papai. Mas depois ela mesmo pegou o carimbo de volta e ficou tudo certo. Eu acho que há uma dimensão existencial, comportamental, e aí ele extrapola a questão pessoal, porque vai para a questão da cena, da arte. Zeto chegou de Recife com muita poesia na cabeça, mas Zeto chegou com Baudelaire, com Fernando Pessoa, com o próprio Drummond, com Quintana, enfim, Zé Régio, Eliot. Zeto lia poesia do mundo inteiro e conhecia o repente, mas lia outras poesias, compunha com outra matriz muito mais próxima, né? E ele, quando ele chega no Pajeú, ele encontra essa poesia, né? Essa poesia diferente, vamos dizer, entre aspas, essa poesia oral, mas na verdade a síntese que ele faz é que é a mesma poesia. A diferença, ele dizia muito isso, a diferença de Mané Chudu para Fernando Pessoa é porque Chudu nasceu em Pilar e Pessoa nasceu em Lisboa, e vocês querem que ele fale do mesmo jeito, que ele cante do mesmo jeito, que ele seja do mesmo jeito? A poesia, aliás, o poeta é diferente, a poeta é diferente. Mas a poesia que habita, ou seja, o riso barra choro e todas as nuances que existem entre esses dois, isso é a mesma coisa. A humanidade chora e ri do mesmo jeito e pelas mesmas coisas. A diferença da poesia, acaba comeu o que, formou, estudou com quem, pensou como, comeu o que, consumiu o que. Essa é a grande diferença. E Zeto sintetizou isso na própria performance. Zeto terminava um poema de Fernando Pessoa e entrava num de Jó sem recontextualizar absolutamente nada, sem dizer vamos sair agora da Europa e vamos para o Pajeú. Não tem isso não. Europa e Pajeú é nome que a gente deu porque cercou, mas não existe isso. E Zeto sintetizou isso na performance. Um repentista como nós temos aqui, Edmilson Ferreira, dos maiores cantadores desse país, ele é o mesmo poeta que é o cara que fez um haikai no Japão há 5.000 anos atrás. É alguém que escolhe a poesia como interlocutora entre ele e o todo, entre si e o resto. Então Zeto performatizou isso, colocou isso no palco. E sem precisar levantar muita bandeira ou achar que estava catequizando alguém ou que fazia mais certo do que ninguém, ele quebrou muitos preconceitos. Muita gente ligada à cantoria, ao repente, ao cordel, que é comum também, assim, normal, devido ao que é acostumado a ver, a consumir. Muita gente ligada à cantoria, que é doido por cantoria, por cordel. Se não tiver rima, não venha com essas sem rima, não. Não, essas sem rima eu não entendo nada. Eu não venha sem métrica e sem rima. Isso é comum a gente ouvir, infelizmente ainda. E Zeto sintetizava isso sem explicar nada a ninguém. Ele terminava um poema modernista e entrava num pé de parede sem problema nenhum e sem nem achar que estava indo de um canto para outro. Então ele tanto ajudou essa cena do Pajeú e do Pajeú, não só ele, mas ele também ajudou na quebra de muitos preconceitos, da gente ver que é tudo uma coisa só, como fez o inverso. Quando ele veio para o palco urbano com Bia, e quando ele andou pelo Brasil, por onde ele foi, ele também levou esse repente no mesmo lugar em que levou toda essa poesia universal, mas feita em outro lugar, digamos assim. Então há um encontro, eu acho que existencial, comportamental, de atitude. Zeto era acima de tudo irreverente, né? Um homem extremamente educado, era engraçado, um homem extremamente educado, um homem que nunca sentou na mesa de Louro antes de Helena e Louro estar sentado. Zeto não sentava para tomar um café se o dono e a dona da casa não tivessem sentado na mesa. Era esse tipo de formação, de educação que Zeto tinha, e ao mesmo tempo fazendo isso por pura escolha e não por reverência ou quadradismo em algum modelo. Um homem extremamente irreverente e extremamente conveniente, educado e respeitoso na vida das pessoas, mas ele no palco levou essa irreverência, essa atitude, esse comportamento diferente. Então houve essa mudança na cena, e acho que ele contribuiu, como mais gente. Eu não estou dizendo que Zeto fez nada só, estou falando dele, mas muito mais gente contribuiu para isso. Ele ajudou muito o repente, a cantoria, aquela cena do Pajeú, perder alguns preconceitos, e ajudou muita gente aqui a ouvir o repente com outros ouvidos também e a ver com outros olhos. E aí, claro que isso termina de uma forma resvalando na estética do próprio Zeto, né?
Porque várias músicas que a gente canta hoje, Zeto compôs no estilo da cantoria, né? Essência, beija o jardim inteiro. É linda essa música. Foi no mote de Mané Filó. Mané Filó, pai de Jorge, Mané deu mote: o colibri busca essência no colo virgem da flor. Aí Zeto chegou e disse: ô Mané, eu posso dizer assim, passarinho que busca essência, porque pela melodia vai tirar a tônica, vai ficar o colibri busca essência. Eu posso dizer o passarinho. Aí Mané, com a bondade do mundo todinho, Mané disse: eu fiz passarinho, Zé. Quando eu fiz foi passarinho, eu mudei depois, não era mentira de Mané. Era só para além de dar da melhor forma, porque Mané Filó não existia. Era o troço mais parecido com gente que a gente tinha, era Mané Filó, mas era um negócio de todo mundo, né? E aí Zeto começa a compor a essência. Quando ele compõe o tempo: és o Deus do nascimento, estás presente na morte, vives a mudar a sorte, as horas são teu alento. Isso é décima, decassílabo. É rara a música de Zeto. Rara não, mas assim, é menor a quantidade de música de Zeto que ele compôs de forma mais livre, mais apegada à composição de canção, que não tem métrica, não tem determinação nenhuma, porque vem melodia, vem outros elementos. Mas Zeto passou a compor muito mais na poética do repente, da cantoria, do que de todo o resto. Então essa mudança estética na poesia. E na música, ao encontro com Zé Marculino, né? Zé Marculino, que é somente o autor de Sala de Reboco, de Assum Preto, de tantos clássicos da música nordestina. E Marculino era de Sumé da Prata, aqui no Cariri, da Casa de Louro o tempo inteiro, uma das grandes fontes de Gonzaga, né? Zé Marculino, influenciador de toda essa cena do forró pé de serra que a gente conhece, de todo esse povo. O povo todinho que veio depois de Marculino tem influência dele. E aí Zeto não conviveu muito com Marculino, porque Zeto chega em 86, Marculino morre em 87, mas conviveu com a obra demais. Em 89, o primeiro LP de Zeto e Bia Estrada é para Marculino, é uma homenagem a ele. E aí vem Zeto mas mudando um pouco esse violão urbano dele e rebatendo, botando a viola por cima, botando a batida da cantoria por cima, botando a batida percussiva de outras matrizes da cultura popular e tal. E Zeto faz essa mescla. O violão de Zeto também se transforma no encontro com o Pajeú. Se modifica a melodia, se modifica a letra, se modifica a viola de Zeto nesse encontro com o Pajeú. E claro, essa coisa com Bia, que ele tinha como a maior cantadeira que ele viu na vida. Quando Bia cantava no palco, era capaz de Zeto passar da nota, que ele ficava olhando, assistindo, tocando e olhando para Bia, era capaz de perder o tino. E aí, só para encerrar e a gente continuar aqui, eu me empolguei porque falando de pai, né? Mas o próprio Zeto anuncia isso, né? Ele anuncia essa mudança. Ele anuncia em vários momentos essa mudança na sua obra, no que ele diz, no seu discurso. Fora a questão política, quando eu coloquei comportamental, atitude, eu estou envolvendo a política aqui também, o que Zeto se colocou politicamente dentro de São José. Eu estou falando de política urbana, não é de política partidária, que ele também se colocou, mas não é isso. Eu estou falando da posição, da atitude dentro de São José do Egito, na estrutura social de São José, sabe? De andar com beibo em todo canto. Zé tinha moral, era respeitado, entrava com o maior beibo da cidade. Eu me lembro uma vez numa festa universitária, tocando uma banda na Rua da Baixa, e começou a chover, uma chuva que Deus mandou, e todo mundo foi para debaixo das barracas. Todo mundo foi para debaixo das barracas, só ficou Severina Branca. Nossa grande Severina Branca, maravilha, um aplauso para Severina. Tá lá, resistente, viva, maravilhosa. Aí só ficou Severina beba mole, dançando no meio do povo. Uma chuva e Severina de braço para cima, dançando no meio do povo. Todo mundo longe, só Severina no dança. Aí chega Zé na festa, olhou pro povo e disse: mas São José do Egito tá pobre de dançarino demais. Uma dama dessa no salão e vocês deixando ela só, criem vergonha, rapaz. Partiu para Severina mais bebo do que ela. Se abraçaram naquela Rua da Baixa, e o povo, uns achando lindo, né? 5%, 15% aceitando, e 85% assim. Que negócio, como é que Zeto vai abraçar Severina? Deve estar fedendo, e Zeto, quase que ele vira ele e Severino.
Então esse tipo de atitude, de comportamento. Quem não conheceu Zeto, aqui eu sei que muita gente não conheceu, saibam que ele era um homem de atitude. Um homem que podem ouvir a obra dele, sabendo que estão ouvindo a alma dele, o que ele dizia. Ele era um homem que reproduzia, ou tentava muito bem reproduzir, essa vivência da arte universal, essa coisa de não ver diferença entre um território e outro, também não pode ver entre uma pessoa e outra. Zeto imprimia isso na obra e na vida, na atitude. Ele mesmo anuncia, como eu vinha dizendo para encerrar, quando ele chega no Pajeú, uma das primeiras músicas que ele compõe junto com Bia, que a gente vai cantar, não vou cantar aqui, mas ele diz: vou cantar com total atrevimento, né? Se sentindo talvez atrevido naquela terra, mas pedindo licença para chegar e para se integrar àquela terra. Mas um atrevimento, eu acho que dele para ele mesmo também, se questionando. Vou cantar com total atrevimento, imitar os ciganos andarilhos. E noutra música, né, vendo Louro inventar um novo invento, vê o peso de Louro nessa vida de Zeto, vendo Louro inventar um novo invento. E noutra música, Presente de Faraó, ele fala em Louro, em Jó, Antônio Marinho, em Cancão, fala em alguns poemas, alguns poetas, a gente também vai cantar aqui. E no fim ele diz: tô só com vontade de ser do sertão, né? Então ele anunciava isso. E quando ele recebeu o título de cidadão de São José, deram o título de cidadão, todo mundo achando que ele ia fazer aquele discurso: muito obrigado por me ter... Ele disse: foi a pior coisa que fizeram comigo aqui. Aí o povo grilou os olhos e disse: porque é a maior prova que o caba não é da terra, é receber o título de cidadão. Viva Zeto! Obrigado, minha gente. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por tudo. Hoje Zeto está solto no mundo. Foi, não foi, a gente recebe alguém, uma mensagem, alguém que está não sei aonde do Brasil ou do mundo, em cima da obra de Zeto, fazendo história. Túlio Borges, que é um cara de Brasília, tem um CD inteiro que é para Zeto, uma coisa... São muitas reverberações, inclusive essa aqui, junto com vocês. Obrigado, gente. Vamos chamar os livros?